Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, conforme prometido, vamos fazer a correção da prova da Polícia Federal. Eu tenho aqui uma prova de agente da Polícia Federal, que foi justamente o cargo mais concorrido, o cargo que tinha mais vagas e o cargo que teve também as maiores abstinências, né? Uma abstinência histórica. Isso tem sido preponderante do concurso, que de uma certa forma incentiva você, né, cara? Estuda, cara, realiza o seu sonho. Há possibilidade sim, né? Diferente da prova que foi a última, da PRF, que estava muito difícil, né, cara? Então você pôde acompanhar aqui no canal. Até agora não me conformo de algo que está lá no gabarito, né, preliminar. Estamos aguardando agora o gabarito definitivo para saber a respeito, né, daquilo que foi anulado e tal, né? Uma prova complicada, uma prova difícil. Essa você vai ver, vai ser uma prova mais simples, que você poderia ter feito, você que frequentou as aulas, você que, né, que faz bastantes exercícios. E é claro, a gente tem uma próxima prova PRF, que é a prova do DEPEN, e você vai poder usar essa prova aqui para você estudar, melhorar, né? Está sempre aprimorando seus estudos. Vamos lá então? Vamos lá, prova Sebrasp, Polícia Federal, a prova de agente. A prova aconteceu no dia 23/5/2021, em vários lugares do país, inclusive aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Me acompanha, vou pegar uma caneta aqui. Como sempre, né, cara, vai ter sempre ali um texto, tá? E aí, no caso desse texto, eu sempre oriento, você lê o enunciado, só que os enunciados são vários que diz respeito à leitura do texto. Então você faz o contrário, agora você faz a leitura do texto, tá bom? Para que depois você possa fazer a leitura dos enunciados, tá? Por quê? Porque são muitos enunciados e, é claro, ele tem o formato certo ou errado, então você tem que ter uma atenção muito grande naquilo que você acabou de ler. Tá bom? Então me acompanha aqui rapidinho, porque não tem jeito, irmão, tem que ler, tá? Tinha de deixar aquela casa. Não sentia saudades. Era uma casa escura, com um cheiro doce e enjoado que nunca passou. Não tinha vista a não ser a da janela que dava para o edifício ao lado. E só via as cozinhas. Quando anoitecia, toda aquela vizinhança começava ao mesmo tempo a fazer bife. E o ar ficava cheirando a cebola e a alho. Ia-se embora, com alegria até, porque o outro apartamento tinha uma janela de onde era possível ver o mar. Não todo, mas um pedacinho, que lá um dia talvez lhe mostrasse um navio passando, claro, arejado, tá? Mas era preciso levar suas poucas coisas: uma calça, 2 camisas, um rádio de cabeceira, talcos, dentifrícios, tá? Uma lavanda, 4 ou 5 toalhas. Cabia tudo em uma mala só, mas tinha gaveta. Tinha de desocupar aquela gaveta, 5 ou 6 cartas guardadas ali. Resolveu ler, a começar pela primeira, pondo-as em ordem pelas datas. Ela dizia tanto te amo, e contava que andara chorando na rua, que o fora esperar na estação, que a parenta já andava desconfiada de sua tristeza. No fundo de um envelope, o raminho de cabelo havia escurecido com o tempo, mas era um pedacinho de sua beleza, e de qualquer forma, um pouco de presença a querer bem. Antônio Maria. O nome do texto é Com Vocês, Antônio Maria. Tá, feita a leitura, o que acontece? Vem as proposições, tá? Com referência às ideias e os aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir, tá? Número 1. Infere-se do texto que o personagem, ao longo de toda a narrativa, está sendo tomada. Interessante, né? Ele usa a personagem tomada, né? Por quê? Porque a palavra personagem, ela é, por característica, feminina. Eu tenho 2 momentos aqui no canal que eu falo a respeito da palavra personagem. Uma, com a correção da prova de Água Clara, aqui no Mato Grosso do Sul, que deu uma confusão, todo mundo querendo anular a questão estava correta. E aí, eu dediquei um momento aqui no canal para falar única e exclusivamente da questão, que fala a respeito de palavras que nós chamamos de substantivos sobrecomuns. O substantivo sobrecomum é aquele que o gênero da palavra é fixo, não importa se a pessoa é um homem ou uma mulher, o gênero da palavra fica fixo. É o que acontece com a palavra indivíduo.
Uma mulher é um indivíduo. Um indivíduo. É o que acontece com a palavra cônjuge. Eu sou casado com a Florzinha. Florzinha é minha esposa. A Florzinha é meu cônjuge. A Florzinha não é minha cônjuge. Porque a palavra cônjuge ela é obrigada a ficar no masculino. Assim como a palavra personagem é obrigada a ficar no feminino. Isso não quer dizer que o nosso personagem seja uma mulher. É claro que ele é um homem, tá? Mas as referências à palavra personagem, elas têm que ser no feminino, porque a palavra personagem é uma palavra sobreposta. De novo então, infere-se do texto que a personagem ao longo de toda a narrativa está sendo tomada por um tipo de nostalgia, certo? Uma determinada saudade, que não está relacionada ao espaço físico. Sim, ele não gosta do apartamento, ele escolheu um apartamento melhor, que inclusive dá para ver o mar, tá? Mas sim há uma saudade de um estado, o da primeira paixão. Bom, notem que o elaborador está tentando te induzir, tá? Por quê? Porque o camarada reclama do apartamento e tal, ele fala que agora ele está num apartamento melhor, mas era preciso levar suas poucas coisas. Aí ele fala a respeito da gaveta, que lá na gaveta tem 6 cartas. Resolveu ler, a começar pela primeira carta. Em nenhum momento ele fala sobre primeiro amor. Ele fala que a carta tinha te amo, ele fala que a carta falava de uma desconfiança da parenta, ele fala que na carta tinha um raminho de cabelo, mas ele não fala do primeiro amor, ele fala de alguém que ele quer bem. Então é um exagero do elaborador, ele está vendo coisa aqui onde não tem, tá bom? Então o que a gente pode inferir? A gente pode inferir que a alternativa, ou melhor, a afirmativa está errada, tá? Errado. Se for marcar no gabarito, errado. 2. O vocábulo claro e arejado no fim do primeiro parágrafo, tá, fazem referência a navio, vocábulo que os antecede. Vamos dar uma olhada? Olha só, cara, diz assim, com alegria, até porque o outro apartamento tinha uma janela de onde era possível ver o mar. Não todo, mas um pedacinho que lá um dia talvez lhe mostrasse um navio passando. Claro, arejado. Notem que claro e arejado estão no masculino. O que o elaborador quer te induzir que quem é claro e quem é arejado é um navio. Mas é claro, né, meu amigo? Um navio não pode ser arejado, né? Quem é arejado é o apartamento novo, cara. Então, claro e arejado fazem menção ao apartamento. O que isso quer dizer? Que a afirmativa ela está errada. O que você vai marcar no gabarito? Errado, cara. Tá bom? Ele faz menção ao apartamento, não ao vocábulo navio. Tá errado, cara. Vai para outro. Diz lá. O vocábulo até em sentido sétimo período do primeiro parágrafo. Você sabe fazer isso aqui? Sabe fazer? Como é que você conta isso? Você pode falar assim, não, só tem um até, né, Gessé? Tal. Beleza, verdade, só tem um até. Tá ele aqui, ó. Cadê ele aqui? O até, cadê ele aqui? Até, ele aqui. Aí você fala assim pra mim, só tem um até, né, Gessé? Mas vamos supor que fosse uma palavra mais comum. Como é que você ia se defender? Eu te digo, cara, se ele fala que está no sétimo período, o que você vai fazer? Você vai contar os espaçamentos que no parágrafo se abre, os espaçamentos que você conta, que começa a contar na letra maiúscula até o ponto final. Da letra maiúscula ao ponto final, você vai contar um período. Fechou? Aí você vai contar um período, aí da letra maiúscula até o ponto final você vai contar 2 períodos, entendeu? Da letra maiúscula ao ponto final, na vírgula não, ao ponto final você vai contar 3 períodos. Da letra maiúscula até o ponto final você vai contar 4. Da letra maiúscula até o ponto final você vai contar 5. Da letra maiúscula até o ponto final você vai contar 6. E aqui está o sétimo período. É assim que faz, tá? Aqui a palavra até, você vai olhar, só tem uma palavra até, tá? Tá fácil, você não precisa fazer isso, beleza. Mas se amanhã ele usa uma palavra, amanhã você vai fazer uma prova do DPEM, ele usa uma palavra mais comum, por exemplo, um advérbio não, ou então a palavra que, ou então ele usa a palavra se, que a gente também usa muito em língua portuguesa, não é? Aí começa a ficar complicado, porque se você for elencar aqui os ques presentes nesse parágrafo, vai ter bastante que, né? E aí, ele vai pedir o que do
sétimo período. O sétimo período são os espaçamentos que você conta da letra maiúscula ao ponto final. Tá bom, então. Vamos lá. Resolve lá comigo, então. Diz lá. O vocábulo até, o sétimo período, tá? Empregado no sentido de inclusive, poderia ser deslocado para o início do trecho. Com alegria até, vê se você concorda comigo. Tanto faz se eu falar até com alegria. Não é verdade? É um sentido de inclusive porque o advérbio, ou melhor, a preposição até é uma preposição que ela tem vários significados. Note, você pode usá-la com o sentido de delimitar tempo ou delimitar lugar. Ah, eu vou até ao colégio. Lugar. O show se realizará até às 19 horas. Tempo. Mas ela tem também esse papel de inclusive, né? Saber não sei o que, resiste a tudo, até a você. Então, inclusive, entende? Correta a classificação. E como uma preposição, às vezes a posição dela não altera. Pode alterar, às vezes pode. Mas nesse caso não. Com alegria até, eu poderia dizer até com alegria, certo? Então, o que nós concluímos? Está correto. Tudo bem? Vai para o 4. Sem prejuízo para o sentido original do texto, o período, quando anoitecia, toda aquela vizinhança começava ao mesmo tempo a fazer bife. E o ar ficava cheirando a cebola e alho. Poderia ser reescrito da seguinte maneira. Ao anoitecer, tudo bem, né? Quando anoitecia, ao anoitecer, tudo bem. Toda aquela vizinhança começava a fazer bife. E o ar ficava cheirando a cebola e errado. Por que errado? Bom, eu tenho um momento aqui no meu canal que eu falo a respeito de uma matéria muito importante para a CESP, tá? Que é chamada de paralelismo. Neste caso aqui, o paralelismo ele foi ferido, tá? Que é mais ou menos assim. Você tem dois complementos de um único elemento. No caso aqui, são elementos adverbiais, tá? E eles vão completar o cheirando, porque quem estava cheirando está cheirando a alguma coisa, né? Seria necessariamente um complemento de advérbio, um advérbio modal. Contudo, essa relação desse advérbio, essa relação com o cheirando, quem está cheirando a. Então ela tem uma relação de preposição. Aí você olha para mim e fala assim, Gessé, então tá certo, pô. Cebola é feminino, cara, tem crase, sim. Só que para ter crase você tem que ter preposição mais artigo. O problema é que, havendo conjunção e ou conjunção ou, o alho também teria que ter a preposição e o artigo. Para essa frase ficar correta, meus amigos, ela teria que ser escrita assim, ó. Ficava cheirando a cebola e ao alho. Entende? Teria que colocar a preposição e colocar o artigo. A conjunção e, ela elimina a preposição. Então, necessariamente, ela vai eliminar também a presença ou a necessidade de colocar o artigo. Foi o que aconteceu aqui, ó. Cheirando a cebola e alho. Aqui, eu só tenho preposição, não tenho artigo. Tanto é que cebola está sem crase, tá? Por que está sem crase? Porque você só colocou o artigo. E o artigo foi suprimido pela conjunção e. Então, a frase original do texto está correta. Cheirando a cebola e alho. É uma possibilidade. Se você coloca crase, automaticamente você teria que colocar a preposição e o artigo também na frente do alho. Ficaria esquisito, mas o paralelismo seria respeitado. Então, dessa forma como ele está propondo, deixar a crase, que seria o encontro da preposição e o artigo, e deixar aqui sem nada, estaria errado. Você não pode fazer isso, tá bom? Então, tem mais vídeos no meu canal que eu falo sobre isso. Falo sobre uma questão da ABIN, que eles evocaram também o paralelismo, tá bom? Fique atento ao canal, se inscreva no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Fique atento às próximas correções e, claro, aos momentos que eu faço aqui, algumas dicas que eu faço sobre o concurso público, tá bom? Então tá bom, então. Então quer dizer o quê? Que ela está errada. Desse jeito não pode fazer, tá bom? Faz o 5 comigo ali. O termo ali, quinto período do segundo parágrafo, refere-se àquela casa. A gente vai ter que ler, tá? Vamos dar uma olhada? Vamos lá, faz comigo lá. O que é esse ali, cara? Vamos lá, eu só esqueci que parágrafo que é que ele tá. Ele falou que ele tá onde?
quinto período do segundo parágrafo. Então vamos lá, quinto período do segundo parágrafo. O segundo parágrafo começa aqui, tá? Quinto período. De novo comigo, ó. Primeiro período, ponto, até o ponto. Segundo período, terceiro período, quarto período, ó, quinto, sexto período. É isso? Isso que ele queria? Sexto período? Deixa eu de novo lá, esqueci. Quinto período do segundo parágrafo. Vamos lá, quinto período do segundo parágrafo. Vamos lá? Mas era 1, 2, 3, 4, 5, cara, dá 6 períodos, cara. Olha só, cara, eu não tinha me atentado a isso, hein, velho? Tá errada a contagem, cara. Tá errada a contagem. Bom, primeira coisa, já tá errada a contagem. Que ele não dá quinto período, ele dá sexto período, tá? Pra comer de conversa, tá? Esse é o sexto período. Agora, dá mais uma olhada aqui, não é só esse erro que tem. Dá uma olhada aí. Tinha que desocupar aquela gaveta, 5 ou 6 cartas guardadas ali. Guardada naquela casa? Não, guardada ali na gaveta. O advérbio quer dizer a respeito da gaveta. De qualquer forma, a questão estaria errada. Mas a maneira dele contar o período ali está errado, tá? Seria sexto período do quinto parágrafo, também está errado, tá bom? Não diz referência àquela casa, diz referência à gaveta, tá? Bom, o exercício continua no mesmo texto, tá? Vamos lá. Ainda com relação aos aspectos linguísticos do texto, julguem os itens. Vamos lá. O verbo, a forma verbal tinha, foi empregada com o mesmo sentido das duas ocorrências nos seguintes períodos do segundo parágrafo. Mas tinha a gaveta. Tinha desocupar a gaveta. Bom, no primeiro momento você fala assim, cara, é a mesma coisa, irmão, mas não é. Para começo de conversa, mas tinha gaveta, isso daqui é pretérito perfeito do... pretérito imperfeito do modo indicativo. Agora aqui você tem uma locução verbal, cara. Tinha de desocupar, inclusive ele usa a preposição de, correto, né? Porque a maioria usa a preposição acidental que. Tinha que desocupar. Não que seja errado, tá? Mas aí é o mais comum, o mais usual. Você pode usar o de? Pode. O que configura isso como locução verbal. Verbo auxiliar e verbo principal. Quando eu tenho verbo auxiliar, eu tenho o tempo composto, aí depende a ideia do tempo composto. Se ele tinha de desocupar, né? Quer dizer que ele desocuparia. Isso seria futuro do pretérito composto, tá? Então aqui é pretérito imperfeito indicativo, isso aqui é futuro do pretérito composto. Então eles não têm o mesmo sentido, eles não têm nem a mesma aplicabilidade, nem o mesmo sentido, tá bom? Então a afirmativa ela está errada. Faz o outro. Na oração cabia tudo em uma mala só, o vocábulo tudo exerce função do sujeito. É o que eu falo, cara. Dá uma lida em todas as questões. Se você às vezes acha uma mais difícil, deixa ela para depois, entendeu? Por quê? Porque você pode se deparar com questões como essa aqui. Que no caso aqui é uma questão fácil, cara. Ó, cabia tudo. Você pergunta pro verbo, quem que cabia? Aí o verbo responde pra você, tudo. Entende? Neste caso aqui, ela só está invertida. Tudo cabia. Notem que se você perguntar esse tipo verbo, você não encontra mais ninguém. Mas o que cabia tudo? Quem que é esse cabia? Ou melhor, quem é que cabia? Rapaz, quem cabia era o tudo. Tudo cabia. A frase só está invertida. E o elaborador quer te pegar na inversão da frase, tá bom? Eu costumo brincar com meus alunos. Quando eu era adolescente, eu demorei muito para entender. A professora escrevia no quadro assim, nada foi feito. Ela perguntava, o que foi feito? Eu falava, nada, professor. Não tem sujeito. Tem sim. O pronome está ocupando o lugar daquele que seria a pessoa. É a mesma coisa quando você fala assim, cara, ninguém chegou. Aí a pergunta é, quem foi que chegou? Ou ninguém. Esse ninguém está ocupando o lugar de um nome. Isso se chama pronome indefinido. É a função do pronome assumir a função do substantivo. Então, neste caso aqui, o sujeito realmente é o pronome indefinido tudo, o que configura a afirmativa como correta. Fechou? Oitavo. No sétimo período do primeiro parágrafo, a forma lhe, olha, forma lhe, desempenha uma função de complemento indireto. Quer dizer, está dizendo que ele é o meu objeto indireto, tá? Da forma verbal, mostrar-se, tem que ser do verbo mostrar. No primeiro momento, você lembra, né? Quem mostra alguma coisa para alguém. No primeiro momento é correto.
Difícil isso, cara. É uma coisa que eu sempre repito, né? Normalmente você tem em CESP, você tem uma premissa, você tem duas premissas, você tem 3 afirmativas. Aí ele vai te conduzindo. A primeira normalmente tá certa, a segunda tá certa. Aí lá pela última o negócio vai estar errado. Nota que ele vai fazer uma outra afirmativa aqui. Ele funciona como um elemento de coesão, todo pronome assim, né? Ao retomar o personagem da narrativa. Quer dizer, tá falando do próprio cara. Será? Vamos lá, vamos tentar. Onde que é? 7º período do primeiro parágrafo. Vamos lá, 7º período do primeiro parágrafo. Então, de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadê aqui? 6. Cadê aqui? Onde é que ele terminou? 7º período. Vou contar de novo, cara. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinha contado errado. Note que o 7º ele vai até aqui, ó. Tá? Então vamos lá? E assim embora, com alegria até, porque o outro apartamento tinha uma janela de onde era possível ver o mar. Não todo, mas o pedacinho que lá um dia talvez lhe mostrasse. Fechou? Agora vamos lá? Quem mostra, mostra alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto, tá? Que tem mostrasse em um navio, né? Navio passando já é navio, é o meu objeto direto. Quem mostra, mostra alguma coisa. Esse apartamento, esse novo apartamento, mostrasse o quê? Que é o sujeito dele, tá? Mostrasse um navio. No caso, uma janela, né? Aí tá lá em janela. A janela mostrasse um navio para ele, que é o meu interlocutor. Então, ele é o objeto indireto e ele retoma o narrador da questão. Então, quer dizer o quê? Que a afirmativa, ela está correta. Isso mesmo. Muito bem, né? Pronto, acho que esse foi o último, deixa eu ver. Sim, foi o último. Aí agora, nós temos outros textos, tá? Ou melhor, mais um texto. Faz comigo, então? Aqui tem um negócio. As outras questões, elas são muito extensas. Se você ler as questões para depois ler, então aí o serviço vai ficar mais complicado. No que diz respeito a CESP, leia o texto, leia com calma e depois faça as questões. Vamos lá, então? Cresce rapidamente em quase todos os países o número de pessoas na prisão ou que esperam prováveis sentenças de prisão. Em quase toda parte, a rede de prisões está se ampliando intensamente. Os gastos orçamentários do Estado com as forças da lei e da ordem, principalmente os efetivos policiais e os serviços penitenciários, crescem em todo o planeta. Mais importante, a preocupação da população em conflito direto com a lei e sujeita à prisão cresce em ritmo que indica uma mudança mais que meramente quantitativa e sugere uma significação muito ampliada da solução institucional como componente da política criminal. E assinala, além disso, que muitos governos alimentam a pressuposição que goza de amplo apoio da opinião pública de que há uma crescente necessidade de disciplinar importantes grupos e segmentos populacionais. Olha só, a proporção da população que cumpre sentenças de prisão é distinta em cada país, refletindo etiocracias de tradições culturais, e histórias e pensamento e de práticas penais, mas o rápido crescimento parece ser um fenômeno universal em toda a ponta mais desenvolvida do mundo. Certo? Ô louco, cara. Então vamos lá, então. Vai para a próxima. Conclui-se das ideias do texto que, apesar de existirem peculiaridades culturais e históricas sobre o estabelecimento das penas em cada país, o crescimento do encarceramento apresenta-se como um fenômeno universal que, chancelado pela opinião pública, tem sido adotado como política de segurança por muitos governos, principalmente os das regiões mais envolvidas do mundo. Eu pergunto para você, correto, né, cara? Exatamente, um resumo daquilo que a gente lê. Faz o 10 aqui. Seriam preservados a correção gramatical e os sentidos do texto
caso a vírgula empregada imediatamente após o vocábulo rapidamente, primeiro período do texto, fosse suprimida. Você olha a questão e no primeiro momento o que você aprendeu? Que existem os advérbios que eles são pequenininhos. E como eles são pequenininhos, quando eles podem vir separados por vírgula ou não. Aí surge a dúvida. Esse advérbio, ele está lá no meio da frase? Ih, rapaz, se ele está lá no meio da frase, então você não pode tirar a vírgula só dele. Ele vai ter que estar no comecinho da frase. Então são algumas circunstâncias que, conforme for, pode tirar a vírgula, conforme for, não pode. Então vamos lá? Primeiro período do texto, ele quer a vírgula depois de rapidamente. Vamos lá? Olha, colega, que curioso, ó. Cresce rapidamente, tá? Em quase todos os países. Note que tudo isso daqui é minha oração subordinada, adverbial, modal, né? Cresce rapidamente, né? No caso aqui, cresce rapidamente. Não, no caso aqui tá faltando ainda, ó. Cresce rapidamente em todo o país o número. Note que aqui é o meu advérbio deslocado. Esse é o advérbio deslocado. O rapidamente, ele necessariamente não está deslocado, tá? A vírgula aqui não está para isolar o rapidamente. A vírgula aqui está para isolar o em quase todos os países, certo? Se eu tiro essa vírgula, então aí você vai ficar só com essa. Aí o que vai acontecer? Eu vou estar separando o número que é sujeito do cresce. Afinal, quem é que cresce? Quem cresce é o número, cara. Então, necessariamente, eu não posso tirar essa vírgula. Eu poderia colocar uma vírgula aqui? Poderia, tá? Ela é facultativa, porque o rapidamente é um advérbio curto. Mas o que aconteceu? A vírgula aqui não está isolando rapidamente. A vírgula aqui está isolando o em todos os países. Então, eu preciso da vírgula da entrada e da vírgula da saída. Se você tira essa daqui, a sentença começa a ficar errada, porque daí você vai estar separando o sujeito do seu respectivo verbo. Então, a afirmativa está errada. Fechou? Simples, né? Vamos lá, mais um. No segundo período do texto, a partícula C classifica-se como partícula passivadora. Gessé, como é que eu faço isso? Cara, deixa eu ver onde é que está. No segundo período do texto. Vamos ver, segundo período. Olha o segundo período. Olha aqui onde é que ele começa. Certo? Em quase toda parte, a rede de prisões está se ampliando intensamente. O que você faz? Você transforma, ou tenta transformar para a voz passiva analítica. Se ele tem partícula passivadora, é o que ele está sugerindo. Então, para que você tenha certeza que ela é partícula passivadora, você tem que conseguir transformar em voz passiva sintética. Contrário. Se ela tem partícula passivadora, ela é voz passiva sintética. Então você tem que conseguir transformar em voz passiva analítica. Falando de um modo simples, é o que acontece com a célebre frase, né, que está errado em tudo quanto é placa aqui da cidade, que é o alugam-se casas. Como é que você tem certeza que é partícula passivadora? Isso é porque eu transformo em voz passiva analítica. Alugam-se casas é porque casas são alugadas. Faz a mesma coisa. Em quase toda parte, a rede de prisões está se ampliando. Quer dizer que a rede de prisões está sendo ampliada. Morreu. Trata-se de uma PA. Tá correto, cara. Então, a afirmativa ela está correta. Fechou? Muito bem, cara. 12. Conclui-se do trecho, abre aspas, tá? Há uma crescente necessidade de disciplinar importantes grupos e segmentos populacionais. Fecha aspas. Que os grupos populacionais a serem disciplinados são compostos por pessoas que têm autoridade e gozam de prestígio na sociedade, do que se infere que tais grupos têm adotado comportamentos indesejáveis. Cara, tem nada a ver com o texto, tá? Esses grupos da sociedade é um determinado grupo. E aqueles que têm autoridade, esses sim estão encarcerando esses que não têm autoridade, né? São os famosos marginalizados. Tá tudo invertido aqui, cara. A questão tá errada. Fechou? Leia o texto com calma lá que você encontra, tá? Olha a 13ª questão. A forma verbal crescem, terceiro período do primeiro parágrafo, está flexionada no plural para concordar com o sujeito composto, cujos núcleos são gastos efetivos e serviços. Vamos lá? Terceiro período do primeiro parágrafo. Vamos lá. Terceiro período do primeiro parágrafo.
terceiro período do primeiro parágrafo. Vamos lá. Primeiro aqui, foi até aqui. Aí aqui, ó, começou aqui, ó. Os gastos orçamentários do Estado com as forças de lei e de ordem, principalmente os efetivos policiais e os serviços penitenciários, crescem. Um macete, né, meus amigos, é o seguinte: o sujeito ele não pode vir separado por vírgula em hipótese alguma. Se a vírgula começou aqui e ela terminou aqui, quer dizer que os elementos que estão aqui dentro da vírgula, eles não podem ser chamados de sujeito. Na verdade pode, mas não pode ser chamado de núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito não pode. Então, o núcleo do sujeito, que é o elemento responsável pela concordância, não é efetivo, não é serviços, como também não pode ser forças, tá? Porque forças está precedido por preposição. Então, Gessé, quem que colocou crescem no plural? Quem colocou foi o gastos. Então, gastos aqui é o núcleo do sujeito. E ele provocou a concordância no plural, não esses elementos entre vírgula e muito menos a palavra força. A afirmativa está errada. Fechou? Então, crescem, ele está no plural por causa de orçamentos, e não por causa nem da palavra gastos, nem da palavra efetivos, e nem por causa da palavra serviços. Está errado. Mais uma. O travessão empregado, no último período do primeiro parágrafo, confere ao trecho final do período, por ele isolado, um destaque, mas sua supressão manteria a correção gramatical do texto. Bom, para tanto, cara, você tem que lembrar que o travessão, normalmente as pessoas decoram, né, que o travessão tem função de vírgula. E é verdade. Mas o travessão também, cara, tem função de parênteses. É certo que, se aqui fosse um parênteses, a gente teria que colocar um parênteses aqui também. Mas você nota que é isso que ele está fazendo? Ele está fazendo um papel apenas de destaque, cara. Que seria um papel de um extra-texto, um adendo ao texto. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou ler um pouquinho antes para você perceber. Uma mudança mais que meramente quantitativa e sugere uma significação muito ampla da solução institucional como componente da política criminal. Aí veio a travessão. E assinala, além disso, sabe, como se ele falasse assim, PS aqui, irmão. E assinala, além disso, que muitos governos alimentam a pressuposição que goza de amplo apoio da opinião pública de que há uma crescente necessidade de disciplinar importantes grupos e segmentos populacionais, tá? Então, neste caso aqui, eu posso suprimir o travessão, sim, sem nenhum problema. Muitas vezes as pessoas estranham, não, mas ele não teria uma função de vírgula? Não, ele está tendo uma função aqui que é parecida com parênteses, tá? Tanto é que essa vírgula aqui não se admitiria, se fosse vírgula, tá? Por quê? Porque supostamente eu teria o mesmo sujeito, e tendo o mesmo sujeito eu não uso, tá? Beleza, então ele é meramente aqui um destaque, uma ênfase, então ela pode ser suprimida sim, tá bom? Então a afirmativa 14ª, ela está correta. Legal, né? Faz o quinto aqui. Seria mantida a correção gramatical do texto, caso a forma verbal esperem fosse substituída por espere. O CESP adora isso daí, né, cara? Por quê? Porque existem uns probleminhas de facultatividade, tá, cara? Algumas construções, elas são facultativas. Vamos ver aqui em que circunstâncias o CESP está perguntando. Primeiro, eu não consigo chamar de SEBRASP, cara. Desculpa, né? Eu não consigo. Muitos anos, né? Chamando de CESP. Primeiro período do texto, vamos lá? Vamos lá. Ele quer essa forma verbal aqui. Qual que é o problema dessa forma verbal? O sujeito dela é o pronome relativo que, tá? Como o sujeito é o pronome relativo que, você sempre tem que lembrar, o que, ele é um pronome relativo universal. Então ele não tem concordância, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que concordar com quem o pronome relativo faz referência. Nesse caso aqui é nítida a referência à palavra pessoas. Estaria correto? Estaria correto. Mas com o impedimento do que estar fazendo referência à palavra número. Notem, ó, o número de pessoas na prisão ou que esperam prováveis sentenças, tá? Tá certo que depois todo o elemento aqui a gente teria que mudar também. Mas o espero que espera prováveis sentenças, até porque prováveis sentenças tem a ver com sentença, não tem a ver com espero, né? Tá certo. De prisão. Então quem espera, o número espera.
Então ele poderia estar fazendo referência a esse, que seria no caso, estaria assumindo a função de um substantivo coletivo, né? Você lembra que existem determinadas palavras que são chamadas de partitivos? Você lembra? A maioria dos candidatos. Você pode concordar, a maioria dos candidatos pediu, a maioria dos candidatos pediram. Necessariamente isso não se aplica aqui, tá? Por que não se aplica? Porque, na verdade, o que ele pode fazer tanto referência a pessoas, que é o caso da concordância aqui, ou fazer referência a número, para que essa confusão, vamos dizer assim, não é uma confusão, porque o autor, ele escolhe, o autor escolhe, é a concordância que está dizendo que o que está fazendo referência à prisão. Mas o que poderia também fazer referência a número, o que não impediria o verbo de ficar no singular. Entendeu? O número de pessoas na prisão, ou que espera prováveis sentenças. Correto, cara? Então o que ele afirma aqui está... Vamos lá? Onde é que eu estou aqui? Ah, tá. É aqui, né? O que ele afirma na 15ª questão está correto. Fechou? Boa, né? Muito boa. Vai para o 16. Na argumentação desenvolvida no texto, a informação presente em cresce rapidamente em quase todos os países o número de pessoas na prisão. Primeiro período do texto. Coaduna-se com a informação presente em o rápido crescimento parece ser um fenômeno universal em toda a ponta mais desenvolvida do mundo. Final do último parágrafo. Coaduna. Coaduna quer dizer o quê? Que ele concorda. Ele é um elemento de coesão. Ele é um elemento de reinteração. Certo? Então a afirmativa está correta, cara. Aqui o significado, né, de palavras. A palavra idiosincrasias, segundo parágrafo, poderia ser substituída por compatibilidade. Você sabe que idiosincrasia é uma maneira que a pessoa reage em relação a remédio. Surge a palavra assim. Então é uma maneira como cada pessoa faz as coisas, uma maneira como cada pessoa se desenvolve. Não tem nada a ver com compatibilidade. Compatibilidade não é o caso, tá? Então tá errada a afirmativa, tá? Então idiosincrasias não poderia ser substituída por compatibilidades. Dá uma olhada nessa 18 aqui, olha só que é no mínimo interessante. As palavras intensamente. Intensamente é um advérbio, tá? Em quase toda parte, a rede de prisões está se ampliando intensamente. É um modo, né? Advérbio de modo, advérbio, a gente pode até colocar como advérbio de intensidade, né? Intensamente, isso mesmo. Está se ampliando muito intensamente. E ampliada e sugere uma significação muito ampliada, tá? Da solução institucional que compete à política criminal. Desempenha a mesma função sintática. Não pode. Por que não pode? Porque ampliada é adjetivo. Ele vai cumprir aqui função, sim, ou de adjunta de nominal ou de predicativo do sujeito. Porque ele vai estar concordando com significação. Então, significação é feminino. Significação muito ampliada da solução. Poderia ser o quê? Argumento, né? Um argumento muito ampliado da solução. Aí ele iria concordar no masculino, o que prova que ele cumpre função de adjunta de nominal. Já intensamente não pode ser adjunta de nominal. Por quê? Porque ele é um advérbio. E o advérbio cumpre função de adjunto adverbial, cara. Tá errado, cara. Um é adjunta de nominal, o outro é adjunta adverbial. Não tem mesma função sintática. Tá errado. Tá errado. E pronto, chegamos a elas, né? As questões de redação oficial, tá? 19. Quando da redação do e-mail, você vê, né, que foram parecidas, né? Na prova da PRF teve uma citação a respeito do e-mail, que o e-mail poderia ser aceito como documento. No primeiro momento estaria errado, né? Porque ele não especifica algo muito importante no e-mail, que seria uma tal de certificação digital. Mas olha o que ele constrói aqui. Quando da redação do e-mail que possa ser considerado documento oficial, não está falando da certificação ainda, mas ele pode sim, que pode ser considerado, isso tem essa possibilidade. Deve-se usar os mesmos parâmetros da redação de demais documentos oficiais, o que inclui uma linguagem adequada. Correto, cara? O documento oficial, ele exige uma linguagem adequada. Correto. Nas comunicações oficiais, aboliu-se o uso dos vocativos dignícios e ilustrativos, isso há muito tempo.
Por quê? Porque a gente teve aí uma reedição do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, que data de 2000, ou melhor, isso mesmo, final de 2018, se não me engano, final de 2018. E se não bastasse, final de 2019, o presidente Bolsonaro também modifica, acabando com determinadas pronomes de tratamento. Agora, esse daqui é mais antigo, tá? A gente não usa digníssimo há muito tempo, a gente não usa ilustríssimo há muito tempo, tá bom? Então foi abolida há muito tempo, tá? 21. No padrão ofício, o cabeçalho deve estar centralizado na área determinada. Por que área determinada? Porque ele começa do meio para o final, tá? O que é o cabeçalho? É o Campo Grande, vírgula, MS, vírgula, 29 de maio de 2021, ponto. Entendeu? Esse é o famoso cabeçalho. No padrão ofício, o cabeçalho deve estar centralizado na área determinada pela formatação e constar em toda... Mentira, o cabeçalho não pode estar em todas as partes. Você faz só na primeira página, tá? Aí eu já falo, como soldado datilógrafo que fui. Tenho muito orgulho disso ainda, cara. Eu vi a mudança, né, no quartel, a sistemática, o cotidiano do quartel, ele mudando da máquina de datilografar para o computador, para o Word. Na época eram 386, né? Não vamos falar sobre isso. Vamos lá então. Então tá. Então quer dizer que tá errado, cara. Não pode ficar colocando cabeçalho em toda a página, irmão. Não, é só a primeira. Depois você põe página 1. Ou melhor, você põe... E aí, claro, só tem uma página, você põe nada. Se tem mais de uma página, você põe página 1, depois você põe página 2 e tal. E assim por diante. Se tem anexo, você coloca anexo lá no cabeçalho. Não precisa ficar repetindo o cabeçalho, tá? Tá errado. Essa daqui, eu vou falar pra você. Tem certas coisas que é muito específica, né, cara? Você parece que tem que ficar com o manual debaixo do braço, né? A exposição de motivos é a modalidade da comunicação dirigida pelos ministros ao presidente da República e, em determinadas circunstâncias, poderá ser encaminhada cópia do documento ao Congresso Nacional e ao Poder Judiciário. Cara, tá correto, cara, mas é só ler no manual, cara. Isso aí não tem jeito, irmão. Larga a mão, deixa pra lá. 23. No endereçamento das comunicações dirigidas, as autoridades superiores devem se empregar os seguintes pronomes também. Isso foi o que o Bolsonaro tirou. Então, no final de 2019, o Bolsonaro tirou Vossa Excelência, Vossa Senhoria, todos esses foram abolidos, tá bom? Agora nós tratamos por Senhor e Senhora. Ele falou que deve se empregar. Tá errado, não deve se empregar. Esses pronomes de tratamento eles não existem mais, tá? E aqui uma questão no mínimo capciosa, né? Na grafia das datas, que é o famoso topônimo, tá? Em um documento oficial, o conteúdo deve estar conforme exemplificado a seguir. Brasília, 2/4/2021. Errado. Porque não basta só você colocar o nome da cidade, você tem que colocar também o estado. Então é Campo Grande, no caso Brasília. Brasília, vírgula, DF maiúsculo, vírgula, 2/4/2021. Ponto. E tem um espaço aqui também que eu não sei o que ele está fazendo aqui, tá? É sem espaço. Tudo grudado, do jeito que não está aqui, tá? Então no caso aqui de Campo Grande, vírgula, MS, 2/4/2021, tá? Não desse jeito, né? E há quem diga também que tem que ser 2 de abril de 2021, tá bom? Mas de qualquer forma, teria que ter o DF aqui de qualquer forma, tá bom? Então beleza, então tá errado, tá? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma correção objetiva, como eu tento fazer aqui no canal, tá bom? Mas para te orientar mesmo, para você que não conseguir ver, José, por que tá certo, eu não consegui ver, José, por que tá errado. Agora, se tem qualquer coisa que você não concorde, para você, José, não concordei com a sua argumentação, meu amigo, eu tô aqui pra gente conversar, tô aqui para te ajudar, tá bom? Você pode deixar o seu comentário aqui, deixa aqui na descrição o seu comentário. Cara, você tendo uma dúvida, eu prometo pra você, eu faço um vídeo sobre a sua dúvida, tá bom? Você só vai enriquecer o canal, vai ter a possibilidade até de eu aprender, quem sabe, né? Eu não sei, né? Alguém uma vez falou, né? O professor é aquele que de repente aprende, certo? E eu quero aprender com vocês sempre. Espero ter ajudado. Mais uma vez, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe, tá bom? E para encerrar, eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada.
Até os próximos vídeos.